Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe nada te distrair aqui essa noite. Não deixe nada roubar a sua atenção. Não na minha voz, mas na voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 6. Diz assim a palavra: entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, por essa graça maravilhosa, que transborda sobre nós, sem medidas. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, eu creio, uma palavra tão pertinente, tão essencial para o que Deus está fazendo. O Senhor tem falado ao meu coração: esse ano é um ano que Ele tem nos preparado ainda de maneira mais profunda, de maneira tão clara, para que possamos revelar a glória dEle aqui neste mundo, para que possamos manifestar o caráter de Deus aqui neste mundo, como a natureza que anseia a revelação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz isso, e o Senhor tem nos preparado para verdadeiramente sermos filhos e filhas, porque o filho faz o que o pai faz, a palavra diz. Então o que o Senhor tem gerado e tem produzido dentro de nós é o caráter dEle. Ele quer que eu e você sejamos Ele aqui na terra. 1 João 4 diz que nós aqui neste mundo somos como Ele, e o Senhor quer isso de mim e de você, e por isso Ele tem derramado palavra sobre palavra. Vocês têm ouvido, eu tenho dito aqui, não temos vivido mais tempos onde o Senhor nos dá uma palavra no domingo para a gente viver a semana. Não, o Senhor a cada dia nos dá uma palavra para vivermos a nossa vida inteira, e uma palavra vem servindo de alicerce para outra, e o Senhor vem nos edificando. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E esse tempo que o Senhor tem nos gerado tudo isso,
essa palavra fala de algo tão essencial e fundamental, porque está falando a respeito dos pensamentos. E a palavra termina o Senhor afirmando. Não é uma pergunta, não é um talvez, mas é uma afirmação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem aqui já entregou a sua vida ao Senhor e nasceu de novo? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, nós temos a mente de Cristo. É uma afirmação. Se nós fomos regenerados, e a gente está vivendo um tempo onde precisamos parar de usar a nossa mente carnal, a nossa velha mente do velho homem, da velha mulher, e usar somente a nossa mente de Cristo que está em nós. Viver Cristo, como Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a mente é o essencial. A gente vê Romanos 12, Romanos 11, é um texto praticamente paralelo com esse. Os dois citam Isaías 40, quando faz essa pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? E Romanos 11, 33, a gente vê a palavra dizendo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a palavra continua, portanto, irmãos, Romanos 12, 1. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Entendam, vejam bem que quando a gente está falando da sabedoria, do conhecimento de Deus, tudo isso que é tão insondável, tão grandioso, ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. E a palavra aqui em 1 Coríntios 11 está nos dizendo a maneira com a qual nós vamos entender e compreender tudo isso. E tudo se trata de uma renovação dentro da nossa mente. É uma das coisas que eu creio que eu mais falo aqui na igreja, porque é essencial para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio que uma das coisas que o Senhor tem deixado claro é que a boa, perfeita e agradável vontade dele para mim e para você é que a gente viva Cristo aqui na terra. Que aonde você for, você dê testemunho de um filho de Deus, uma filha de Deus. As pessoas olhem para você, as suas atitudes e vejam, ele é diferente, ela é diferente. Ele manifesta algo superior a ele. Sim, ele está manifestando Deus. Ela está manifestando Deus, Cristo. E isso sem a renovação da mente é impossível. E a palavra vem falar para nós que tudo isso é uma obra do Espírito. E eu e você em conjunto aceitando e entrando no centro da vontade de Deus, a gente vai viver isso. Analisando esse texto em 1 Coríntios 2, começando no versículo 6, diz: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Outra palavra que o Senhor tem ministrado tanto aqui no nosso meio, maturidade. O Senhor tem sempre o propósito de nos levar para a maturidade. Alcançando a maturidade, nós podemos então meditar e falar do que estamos falando aqui hoje, de uma sabedoria. E a palavra diz, não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Então tudo que o Senhor tem permitido acontecer na sua vida, você precisa ter clareza nisso. O Senhor está gerando maturidade em você. Ele tem te moldado, Ele tem te disciplinado, Ele tem te ensinado lições,
te levado a níveis superiores, não para você pisar nos outros, mas níveis superiores de amor, revelação do amor dele dentro de você, para que você possa amar o próximo, para que você possa perdoar o próximo, porque isso é viver Cristo. Cristo que foi crucificado e na cruz orou pelos que o estavam fazendo mal. Isso é viver Cristo. Então o que Deus tem permitido acontecer na sua vida é Ele gerando maturidade dentro de você, para que hoje pudéssemos estar aqui meditando e falando de uma sabedoria que não é desta era. Glória a Deus. E a palavra diz dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. A gente tem visto isso acontecer, e o Senhor tem dito: vocês verão muito mais. O Senhor, Ele está virando o mundo de cabeça para baixo, e Ele quer usar eu e você para a gente fazer isso com Ele. Quem quer fazer isso com Deus? Aleluia. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Deus fala, Ele vai pegar os que não são para confundir os que são. Ele usa o louco para confundir o sábio. Ele está pegando os poderosos e reduzindo-os a nada, para mostrar que esses que pensam que algo são, nada são. Porque nós falamos de uma sabedoria que não é desta era. Portanto, tudo que você medita e o que Deus está falando, a essência para nós aqui essa noite é: pare de querer aprender as coisas de Deus com a sabedoria desta era. Parta primeiro da base, que é a sabedoria de Deus, buscando o Espírito de Deus, que é através dele que a gente compreende todas essas coisas. Então, para Deus deixar claro para nós que não funciona querer usar a sabedoria do mundo, a sabedoria humana para entender as coisas de Deus, Ele está pegando os poderosos dessa era, reduzindo todos a nada, para que a gente veja eles nada são. Mas na verdade, o nosso Deus é que é algo. E Ele pega os que não são, como nós, os improváveis, os loucos deste mundo, dessa era, e Ele inverte as posições para mostrar que é Ele que está no controle, para mostrar que a fonte de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento vem dEle. Ele é a fonte. Louvado seja o Senhor. Prepare-se, porque nós veremos ainda muito mais daqui para frente, poderosos sendo reduzidos a nada, porque foram aqueles que perverteram a autoridade que receberam de Deus, achando que isso era algo como um benefício para pisar nas pessoas. Mas Deus está mostrando, não, como Jesus ensinou, o maior tem que ser o menor. Se alguém quer ser o primeiro, precisa ser o último. Isso é autoridade no mundo do reino de Deus. Aleluia. E o Senhor está reduzindo a nada. A palavra diz, então não estamos falando dessa sabedoria desta era. Ao contrário, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é o quê? É o mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. A palavra de Deus diz que o mistério de Deus está em Cristo. Cristo veio e revelou o mistério de Deus. Tudo aquilo que homem algum jamais teve conhecimento a respeito de Deus antes de Jesus vir. Jesus veio manifestar Deus aqui na terra, veio manifestar o Criador. Ele veio revelar o que estava oculto. E essas revelações o Senhor continua nos dando através da sua palavra. E é disso que nós estamos falando. Entenda, cada palavra que o Senhor está falando comigo e com você nesses dias, são bases, são fundamentos para a gente caminhar sobre eles. E o que o Senhor está falando conosco aqui hoje, entenda, renove a sua mente. Pare de partir de princípios de sabedoria humana, porque eu tenho coisas ainda maiores para revelar para vocês. E com a sabedoria do mundo vocês não entenderão. Vocês não vão conseguir compreender e irão muitas vezes rejeitar. Por isso é noite de renovar a mente. Oh, louvado seja o Senhor. Quem está com a mente aberta, disposto ao Senhor renovar sua mente aqui nessa noite? Glória a Deus.
Eu creio que nós viveremos tempos onde o Senhor vai estar revelando coisas maiores. O Senhor vai revelar a glória dEle de maneira maior. O Senhor vai revelar coisas na palavra. Nós viveremos coisas maiores. É esse o propósito, Deus nos levar para viver o sobrenatural. Mas sem uma mentalidade de Cristo, o sobrenatural vai virar um bloqueio. Você na verdade vai criar uma resistência para viver o sobrenatural. E é isso que o Senhor está evitando que aconteça na nossa vida. A partir da palavra de hoje, a partir do que Deus tem ministrado. Então, deixe o Senhor renovar sua mente. Você tem a mente de Cristo. Louvado seja o Senhor. No versículo 8 diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E a palavra, quando fala a respeito de crucificar Cristo, nós vemos que hoje em dia, eu e você podemos estar crucificando Cristo também. Porque uma vez que tomamos conhecimento do amor de Deus, tomamos conhecimento das revelações de Deus, e voltamos as costas para esse amor, para essa graça, retornando à vida de pecado, à prática do pecado, à escravidão. A palavra de Deus diz que é como se estivéssemos crucificando Jesus novamente. E isso acontece por causa de não entendermos a sabedoria de Deus, de rejeitar o sobrenatural. Isso é muito sério, igreja. Eu quero orar sobre todos nós aqui, para que não haja em nosso meio aqueles que não estão compreendendo o que está sendo falado aqui. Porque literalmente estamos falando de uma sabedoria que não é desta era. Estamos falando da sabedoria de Deus, coisas insondáveis que Ele quer revelar, e que nenhum de nós venhamos a rejeitar isso e crucificar Cristo de novo. Assim como aqueles poderosos da era de Jesus que o crucificaram porque não entenderam. Aleluia. No versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei você, mas para mim esse texto, ele está dizendo uma coisa: novidade. Novidade. Não tente andar com Deus de maneira a você colocar Ele dentro de uma caixinha, de coisas que você aprendeu de Deus, a respeito de Deus, há 30 anos atrás, e achar que isso é Deus para você, e sempre será Deus, e Ele não vai revelar coisas novas. Não, a palavra de Deus está dizendo: olho nenhum viu. Eu não estou falando aqui de invenções humanas, carnais. Não é disso que nós estamos falando. A gente, graças a Deus, temos o temor do Senhor, que nos protege de falarmos coisas em nome de Deus, que não são coisas que Deus está falando. Nos protege de derramarmos coisas aqui do altar, ensinamentos, dar direções para a igreja que vão contrária à palavra de Deus. Então o que nós devemos é fazer, é tomar cuidado para não ir nem para um extremo nem para o outro. Não tente colocar Deus dentro de uma caixinha e rejeitar tudo que tem de novo que Deus tem derramado, mas ao mesmo tempo se alimente muito da palavra, para você ter o discernimento daquilo novo que o Senhor quer revelar, para que a gente não vá para o extremo, inventando e abraçando qualquer nova onda de doutrina e distorções da palavra. Mas uma coisa eu tenho claro para mim: o Senhor tem coisa nova para revelar. Eu creio que as coisas que nós viveremos deste ano em diante na igreja, olho nenhum viu. Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Quando você pensar assim: meu Deus, isso eu nunca vi. Glória a Deus, é o que Deus está revelando. Você está vendo coisas que olho nenhum viu.
Quando você ouvir algo sendo derramado do altar, uma revelação, talvez até no seu lugar secreto, quando você estiver orando e falando com o Pai, e você ouvir o Espírito falando com você, você vai dizer: não, mas peraí, isso eu nunca ouvi. E a palavra está dizendo: ouvido nenhum ouviu. Eu creio que o Senhor tem o sobrenatural para derramar, para nos levar a viver, e a gente não pode se bloquear para essas coisas novas, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Igreja, era para você estar dando glória a Deus, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, entendendo o que eu estou entendendo. Eu já tive promessas para a minha vida, e eu falo para quem está perto de mim, quando Deus promete coisas para mim, revela coisas para mim, que envolve a igreja, isso significa que envolve todos nós. E o Senhor já me deu palavras, dizendo assim: olha, não se espante com a proporção que isso pode tomar. Eu já ouvi isso, pessoas falando a respeito do discipulado que a gente tem desenvolvido aqui na igreja. A gente tem trabalhado com raízes. Amém? Pode ser que você não esteja vendo ainda os frutos, achando que a árvore ainda não cresceu, não está alta, mas a raiz está forte. A raiz está ficando fortíssima. A base já está sendo preparada para sustentar o que vem por cima. O edifício que o Senhor está edificando. E o Senhor falou para mim: olha, não se espante a respeito do discipulado. O Senhor vai multiplicar, o Senhor vai derramar algo na igreja, na sua comunidade, de uma capacidade de gerar discípulos de uma maneira muito saudável. E Ele falou: e não se espante com a proporção que isso pode tomar. Eu me espantei, eu não consegui não me espantar. Mas isso eu entendo que são as palavras que o próprio Deus fala. Mente nenhuma imaginou. E às vezes eu fico tentando imaginar, mas o Senhor sempre fala: você não vai conseguir. O que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para a minha igreja é maior. O que eu tenho para a minha noiva é maior. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Eu te digo uma coisa: se você ama a Deus, prepare-se para ser tremendamente surpreendido por Ele. Aleluia. Será que você pode declarar essa palavra para pelo menos 3 pessoas do seu lado? Prepare-se para ser tremendamente surpreendido pelo Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 E a minha gratidão é porque Deus tem cuidado de todos os detalhes. Ele não deixou crescer mais ainda, porque a raiz não tinha força para aguentar. Aleluia. Ele não quer um edifício destruído. Ele não quer um edifício que se rompe com o passar do tempo. Ele quer uma torre forte. E é isso que Ele está fazendo dentro de você. É isso que Ele está gerando no seu coração. Essa maturidade que Ele está te levando, para hoje Ele poder abrir a sabedoria dEle, está revelando coisas insondáveis. Aleluia. Talvez você veio aqui hoje procurando ouvir uma palavra que ia ser uma resposta clara e direta a respeito de algo no mundo natural, algo a respeito de um bem material, de uma cura, eu não sei. Mas o que o Pai está falando: meu filho, se você começar a compreender primeiro as coisas espirituais, você vai entender que na verdade as naturais são compreendidas através do sobrenatural, e não o contrário. Não é a sabedoria humana que interpreta a Deus, mas é a sabedoria de Deus que interpreta o homem. Oh, louvado seja o Senhor. É a sabedoria de Deus que interpreta as fases que você tem vivido na sua vida, que interpreta os conflitos que você tem vivido na sua casa, no seu casamento, na sua família.
É a sabedoria de Deus que vai te dar discernimento no seu trabalho, na sua vida profissional. Aleluia, porque o que veio antes, como já foi dado pela palavra aqui o pastor Marcos, primeiro veio o céu, depois veio a terra. Primeiro veio o sobrenatural. As coisas que hoje nós vemos foram criadas pelas invisíveis. É isso que diz a palavra, Hebreus capítulo 6, capítulo 11. Aleluia. Quem está entendendo? Louvado seja o Senhor. Por isso Deus tem revelado essa sabedoria do alto. Oh, glória ao nosso Deus maravilhoso. O versículo 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você não tem noção do que é isso. Jesus falou: é melhor que eu vá, porque quando eu for enviarei o Espírito Santo, que estará com vocês e em vocês. E Ele falará a vocês aquilo que Ele ouvir. Ele vai revelar o que tem sido falado nos céus. E esse Espírito, adiante o versículo 11 diz, não, versículo 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Você que nasceu de novo, você recebeu esse Espírito. Em outras palavras, nós recebemos o Espírito de Deus, que está o tempo todo sondando as coisas mais profundas de Deus e revelando-as para nós. Esse Espírito que habita dentro de você, aquilo que estava oculto, que os homens no passado buscavam compreender a respeito da criação, de onde viemos, para onde vamos, hoje a gente tem. Basta você buscar dentro de você o Espírito Santo, e Ele revela coisas profundas de Deus. Ele quer fazer você compreender. A gente não está mais lutando e vivendo, tentando entender o natural. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas através do sobrenatural, a gente discerne a nossa vida. Você discerne a sua casa, você discerne o seu colega do trabalho, para você dar uma palavra de sabedoria, um direcionamento de Deus, do Pai. Aleluia. Nunca vai ser a sabedoria do homem. Sexta-feira a gente estava no evangelismo lá na Paulista, e a gente se encontrou com um homem lá que estava, a gente foi evangelizar, e o homem querendo compartilhar, nem entendi até agora o que ele queria compartilhar. Que ele falou: não, porque nós fomos criados pelo cosmos, e a pirâmide, e o signo, e isso e aquilo. Eu falei: não, Deus é que criou todas as coisas. Mas você via aquela confusão, porque ele estava querendo, através da sabedoria humana, entender o sobrenatural e entender Deus. Mas isso é um caminho que não vai levar a nada, apenas confusão. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito procedente de Deus. Com que propósito? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. A palavra diz, versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Lembra lá em Isaías 55, quando diz para mim e para você, Deus falando conosco: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. O Senhor fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos a teu respeito são mais altos que os teus pensamentos. Agora, a grande novidade, maravilha, graça de Deus para nós, é que a gente não está vivendo um tempo onde não temos acesso a esses pensamentos. Não, o Senhor nos deu o seu Espírito. Veja, a palavra está fazendo essa comparação. O meu Espírito conhece os meus pensamentos, o teu Espírito conhece os teus pensamentos. E da mesma maneira, só conhece os pensamentos de Deus o Espírito de Deus. E esse Espírito está dentro de mim, dentro de você. Quando você não estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida, para um pouco e veja: ei, sabe por que você não estava entendendo? É porque você estava tentando entender o que está acontecendo com a sabedoria humana.
Aí o Senhor te convida, ei, eleva, eu te dei meu espírito. Fala para o teu irmão do seu lado, você tem o Espírito de Deus. E o Pai está falando, ei, entenda, compreenda essas coisas com o meu Espírito, que está em mim e está em você, que sonda coisas profundas em mim e as revela para você. Estão entendendo, igreja? Não é mais tempo de você viver, não, a gente está vivendo no escuro. Não tem nada no escuro. Você tem o Espírito de Deus para te revelar. O propósito é justamente para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. E quanta coisa maravilhosa temos recebido de Deus, do Pai, gratuitamente. Agora o Pai, Ele está falando conosco para que você não viva no escuro, porque eu creio que as revelações vão aumentar. A gente tem pedido isso, são promessas de Deus. Seremos todos aqui moldados segundo a imagem de Jesus, de glória em glória, com glória cada vez maior. E se você parar de buscar no Espírito a compreensão, você não vai entender. Mas o Senhor não quer que aconteça isso com ninguém. E eu, como seu pastor, não quero que ninguém fique parado no meio do caminho. Por isso o Senhor está nos revelando isso aqui essa noite. Busque no Espírito, entenda. São coisas maravilhosas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Busque o Espírito, Ele vai te revelar, você vai compreender. São revelações, é a glória que está aumentando, é o poder do Espírito aumentando, a manifestação do poder de Deus através das nossas vidas só aumentando. Aleluia. Versículo 13 diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O que a gente está fazendo aqui é justamente esse versículo 13. Estamos falando dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por isso, se você se desconectar do Espírito, você não entende o que eu estou falando aqui, vai ficar igual blá 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 blá. Quem lembra do desenho do Snoopy? A professora dele falando, ficava se você não ficar conectado com o Espírito, é isso que vai acontecer. Eu estou falando aqui palavras não ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E tudo isso para quê? Para interpretarmos verdades espirituais. Não estamos falando de verdades naturais, verdades espirituais, para os que são espirituais. Quem são os espirituais? Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo de Deus. Cadê os espirituais aqui? É isso que a gente está fazendo, interpretando verdades espirituais com os espirituais. A gente está falando de coisas sobrenaturais e espirituais, porque é nesse mundo que a gente vive. Nós estamos aqui na terra, mas vivemos aqui na terra dentro de uma realidade sobrenatural. Esse é o nosso desafio, viver todos os nossos dias não presos ao natural, entendendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas com uma ótica espiritual. Aleluia. Chega de tempo de você não compreender essas coisas. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão na sua mente aqui, toda a igreja. Pai, nós no Espírito oramos e pedimos aqui agora, Pai. Ó Deus, venha quebrar, Pai querido, toda a prisão maligna, Senhor, aprisionando, Senhor, a mentalidade dos teus filhos e filhas, Senhor. Venha trazer liberdade. Ó Pai amado, estou vendo gente que não pôs a mão, que não está orando. Você está perdendo a oportunidade. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, não nos permita viver, Senhor, tudo que temos vivido, tantas coisas gratuitamente que têm sido derramadas, ó Pai. Ó Pai, queremos compreendê-las, queremos compreender tudo, para podermos praticar tudo isso, Senhor, e revelar a Tua glória, revelar o Teu caráter neste mundo. Ó Deus maravilhoso, livra-nos, ó Pai, de um olhar carnal, de uma mentalidade carnal, humana.
dessa sabedoria humana que nada nos acrescenta, Pai, mas na verdade nos confunde e nos engana. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito esteja tomando conta e reinando, governando os nossos pensamentos, revelando a nós os Teus pensamentos que são mais altos que os nossos, Pai, para que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos a nosso respeito. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus maravilhoso, nós pedimos e agradecemos. Amém, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. O versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Tudo que está sendo derramado aqui vem do Espírito de Deus. Não seja você, portanto, alguém que não está aceitando isso que o Senhor está falando. Se algo está te incomodando, se você não está aceitando essa palavra, peça a Deus: Pai, me dá o Teu Espírito, porque eu quero compreender, eu quero viver isso. Chega de tentar viver a palavra de Deus com a sabedoria do homem. Não vai dar certo. Chega da gente tentar viver uma vida cristã com a sabedoria deste mundo, com a mentalidade carnal. Chega. É um novo tempo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí de todo o seu coração? Glória ao nome do Senhor. Vem novidade por aí. Fala para o teu irmão: vem novidade por aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é o meu clamor como o seu pastor, entenda isso. Que nada do que eu tenho falado aqui seja loucura para você. Aleluia. Não deixe. Não deixe que a palavra de Deus se torne loucura para você, não. Mas peça ao Pai: Pai, eu quero Teu Espírito, porque eu quero compreender essas coisas. Aleluia. Porque tudo isso, a palavra diz, essas coisas são discernidas espiritualmente. Por isso, não se desconecte do Espírito Santo em nenhum momento na sua vida. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido. Já aconteceu tanto isso na minha vida. Eu creio que já aconteceu na vida de muitos aqui. Você falando de coisas espirituais, e as pessoas: não, isso aí não. Só ore por essas pessoas, só clame. E que não sejamos nenhum de nós esses que rejeitam, mas que você seja também espiritual, uma pessoa espiritual com a mente de Cristo. Aleluia. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso é uma indagação do Senhor para nós. Ei, quem você pensa que é para dizer para mim a maneira que eu tenho que trabalhar? Quem é você para me colocar dentro de uma caixinha, dentro de algumas coisas, pequenas coisas que você conheceu a meu respeito, e achar que eu me limito a isso? Aleluia, nosso Deus é tão grande. O Espírito está o tempo todo buscando nos revelar coisas novas. Aleluia, não rejeite essas revelações. Absorva, receba, porque isso vai te levar a viver o sobrenatural, a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para você. Por isso a palavra diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós vamos ter a conferência esse ano aqui na igreja com o tema DNA, porque o Senhor quer revelar com nitidez para nós a nossa nova identidade, nosso novo DNA. Nós nascemos de novo, fomos regenerados pelo Espírito Santo, e eu creio que a mente é o princípio disso. Por isso a palavra diz: não se amoldem ao padrão do mundo, sejam transformados pela renovação da mente, porque agora vocês têm a mente de Cristo em vocês. Busquem. 2 Coríntios capítulo 5 diz, no versículo 16: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano.
Ou seja, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, mas não consideramos mais do ponto de vista humano. Por quê? Porque temos a mente de Cristo. Olhamos as coisas agora não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, sobrenatural que habita em nós. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. As coisas velhas já passaram. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Mais uma vez eu te digo, vem novidade por aí. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pode aplaudir bem forte. Aleluia. Feche seus olhos. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Oh Pai, nós pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, Pai, que essa semente que foi lançada para essa palavra, oh Deus maravilhoso, encontre terras férteis, Pai, em todos os nossos corações aqui, no coração de todos nós, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, afasta, Senhor, todo bloqueio, toda terra seca, todo coração enrijecido, Pai. Oh Deus, porque nós queremos viver as novidades que o Senhor tem para nós, todo o sobrenatural, Pai, toda essa revelação. Oh Pai amado, vem com Teu Espírito Santo, Pai. Inunda, Senhor, as nossas vidas, nossos corações. Ó Deus maravilhoso, completa a obra, Pai. Completa, Senhor, essa obra. Vem trazer vida. Assim como o Espírito sobre Maria gerou Jesus dentro dela, que o Teu Espírito sobre nós aqui essa noite venha gerar Cristo. Venha gerar a mente de Cristo. E através da mente de Cristo todo o restante, Pai. Ó Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de ter o Teu Espírito, para compreendermos essas coisas que o Senhor tem derramado gratuitamente. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, igreja. Aleluia, prepare-se, porque o Senhor, o que Ele tem para você, o que Ele tem para nós, são coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou. Você será inevitavelmente surpreendido por Deus. Vou repetir isso. Se você ama o Senhor, você será inevitavelmente surpreendido, surpreendida por Ele. Aleluia. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. 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 Vou convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E eu quero convidar aqui, quero que a igreja ore comigo, não do ponto de vista humano, não do ponto de vista carnal, mas que você ore comigo agora, porque eu quero dar a oportunidade de perguntar aqui nessa noite, se tem alguém no nosso meio, que você quer viver, quer compreender tudo isso que nós falamos aqui essa noite. O Senhor tem coisas muito maiores para você. É isso que Ele está dizendo. O Senhor tem um plano, Ele tem um projeto. Tudo que você tem vivido, o Senhor tem conduzido a sua vida. Ele é um Pai de amor. A palavra de Deus diz que a paciência do Senhor significa salvação. O tempo todo Ele tem sido paciente comigo, com você, para nos conduzir à salvação das nossas almas. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte de ninguém. E eu quero te convidar, se tem alguém aqui no nosso meio que quer começar, quer dar início a um relacionamento com esse Pai de amor e entregar a sua vida a Ele, nessa noite, levante a sua mão no seu lugar se você quer. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Se tem mais alguém, talvez você já tomou essa decisão no passado,
E essa noite o Pai te chama para um renovo, para renovar essa aliança. Sai do seu lugar, vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode aplaudir mais forte, igreja, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui se tem mais alguém. Eu creio que eu vi mais mãos levantadas. Se você quer começar hoje, entregar a sua vida ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, não perca essa oportunidade não. Venha, saia do seu lugar. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, você que quer renovar, estava afastado, afastada, no seu interior você sabe, o Espírito está falando para você. Aleluia. Venha para os braços do Pai. Deixa Ele colocar dentro de você o Espírito dEle, para você discernir tudo que Ele tem para você. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Vamos orar então, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Se tiver mais alguém, venha, não perca. Não deixa nada te prender no seu lugar. Aleluia. Deixa o Espírito te conduzir, porque essa é a melhor decisão que cada um de nós pode fazer na nossa vida. Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos pela tua infinita graça, o teu amor, Senhor, que conduz a cada um de nós, a todos nós, Pai, pela obra que o Senhor começou na vida de todos nós e que o Senhor está começando ou recomeçando na vida desses filhos amados. Ó Pai, que eles sejam transbordados do teu Espírito Santo aqui nessa noite. Ó Deus, os teus filhos, Pai, que estão começando, já sendo conduzidos para uma maturidade de compreensão de coisas espirituais, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, ó Deus, transborde nesses corações e mentes, Pai. Nós rejeitamos, Senhor, e repreendemos toda a sabedoria do mundo, toda obra maligna, Pai. Todo pecado, Senhor, é perdoado. Os teus filhos são transportados do domínio das trevas para o reino de luz, Senhor, nessa noite. Enche-os do teu Espírito Santo, e sobre eles, Pai, vai reinar somente o teu Espírito, o teu amor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante, adore ao Senhor. Tudo
de novo. Você cante não da boca para fora, mas como uma oração, entendendo com a sua mente de Cristo que você está cantando. Ele é a fonte do conhecimento, de todo o discernimento, toda a interpretação. Aleluia, Ele é um rio. Vamos cantar, aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Aleluia. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Oh, glória a Deus. Do nosso interior, do seu interior, flui rios de água viva. É isso que o Senhor está nos conduzindo, para a gente fluir neste rio. O rio do Espírito, de compreensão e discernimento das coisas espirituais. Aleluia. Que você seja alguém que recebe essa palavra. Oh Pai, em nome de Jesus, dá-nos mais do Teu Espírito, para que para nenhum de nós aqui essas palavras sejam loucura, mas que sejam compreendidas e discernidas espiritualmente. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus.